A gente volta a falar sobre a CPI da pandemia, marcada para a próxima semana, uma cariação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda. O repórter Chico Prado traz para a gente o calendário da comissão, o que a gente vai ter pela frente, né, Chico? É isso, Márcio, inclusive com uma definição do depoimento de terça-feira, que ainda não estava definido, mas agora já está, será o de Francisco Araújo, ex-secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, que chegou a ser preso preventivamente numa operação que investiga supostas irregularidades na venda de testes para a detecção da Covid-19. O Tribunal de Contas da União, inclusive, já determinou que Araújo e outros 2 gestores da pasta sejam proibidos de ocupar cargos públicos por 8 anos. Depois dessa paradinha, então, na terça, para dar atenção a um caso mais local, digamos, na quarta-feira, as atenções se voltam novamente para o caso Covaxin, com a cariação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda sobre essa história da Covaxin. Onyx Lorenzoni, chegou a dizer que Miranda apresentou uma invoice falsa, aquela nota fiscal internacional relacionada a esse negócio da vacina indiana. Na quinta-feira, o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, a empresa que agiu como intermediária nessa tentativa de negócio com o governo brasileiro, com o Ministério da Saúde. E Ricardo Barros, como já dissemos, que vai voltar à CPI agora na condição de convocado, no fim das contas vai ser ouvido como muitos senadores de oposição e independentes queriam, depois de esgotados ou se não esgotados, ouvidos muitos depoimentos, bons depoimentos consistentes relacionados ao caso Covaxin. Agora ele vai falar depois dessa turma toda, Márcio. Muito obrigado, Chico Prado, falando ao vivo de Brasília. E como o Chico destaca, né, Thaís Arbex, exatamente como o G7 queria. Ricardo Barros falando depois de Maximiano. É isso, Márcio. E hoje, depois de todo esse depoimento bastante, um não depoimento, né, digamos assim, do líder do governo, Ricardo Barros, bastante tumultuado na CPI, há quem acredite ali no G7 de que esse novo depoimento do deputado tende a acontecer só daqui a 2 semanas ou mais. Uma ala, inclusive, Márcio, defende que esse depoimento nem aconteça. E há senadores que ainda acreditam que o melhor seria que o próprio Ricardo Barros participasse de uma acariação com o deputado Luiz Miranda, justamente para elucidar essa citação ao nome dele na conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma série de alas ali defendendo posições diferentes. Não sabemos se, de fato, o Ricardo Barros voltará, mas o fato é que, a partir de agora, a CPI volta a focar na Covaxin. Márcio. Mas me corrija se eu estiver errado, Thaís. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu naquele encontro entre Luiz Miranda e o presidente Bolsonaro. Se o presidente não admitiu o que ele fala, ele meio que sai pela tangente quando é perguntado. O senhor falou, Ricardo Barros, ele sai pela tangente. Ou se surgir a tal da gravação, que pode existir ou não. Exatamente, Márcio, mas é por isso mesmo que alguns senadores passaram a defender a acariação. A gente vai ver uma primeira acariação nessa próxima semana, como o Chico Prado nos relatou agora há pouco, e há possibilidade, sim, que os senadores marquem uma nova acariação, tendo de novo Luiz Miranda como um desses personagens, porque será nela, na avaliação desse grupo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que os senadores conseguirão pegar as contradições, conseguirão, de fato, saber se houve essa citação, se foi o próprio Luiz Miranda que citou, se foi o presidente Jair Bolsonaro que citou, ou se o nome de Ricardo Barros não foi citado. Então, há esse caminho que está sendo, sim, analisado neste momento. Márcio.